Hoje eu estou com uma missão. Quem já me conhece sabe que eu gosto de escrever aquilo que Deus ministra no meu coração. E semana passada o Serginho, no final de semana passada, ele falou: olha, acabou a temporada. Essa é o último tema da série. E você não gostaria de fechar? Ai, Jesus. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. E eu falei amém. Eu vou orar e pedir que o Senhor me dê uma direção. E a gente estava, essas últimas semanas, em algumas conversas, alguns cafés, alguns atendimentos que eu fiz e alguns que nós fizemos juntos. Eu tive a oportunidade de compartilhar o testemunho da minha conversão com algumas pessoas. E eu acho que nada mais assim, profundo para a gente encerrar algo do que a gente trazer a palavra de Deus para a prática, né? A gente trazer exemplos práticos do quanto a palavra ela é verdadeira, ela é fiel, ela é para os nossos dias, é para a gente viver. E eu quero compartilhar com vocês alguns pontos aqui. E o último tema dessa série, o nome, do último tema é Estou em Cristo, o que eu posso esperar agora? E a resposta é uma história real com Ele e através dele, para todos nós. Amém? Amém. Então é possível a gente viver uma história real, a Bíblia é real. A Bíblia é verdadeira, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Eu adoro lembrar daquele versículo que diz que Deus vigia. Olha isso, coisa mais linda, gente. Eu nunca repeti isso para mim mesmo. Deus vigia para que a palavra dele se cumpra. Olha que coisa mais maravilhosa. Ele não só dá as promessas dele em autoridade e poder, mas ele vigia para que cada palavra dele se cumpra, né? Então, toma posse do poder que isso tem na tua vida. Por isso que a gente fala tanto aqui, né? Vocês ouvem a gente falar tanto. Busquem, tenham tempo para ler, para buscar a palavra, para entender, para pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Porque realmente é ela que vai nos socorrer nos momentos difíceis. Porque a Bíblia também diz que a nossa espada é a palavra de Deus. Não tem como não tem outra arma para a gente lutar, não tem outra coisa que possa substituir, né? Isso que Deus colocou, a espada que nós temos para lutar as nossas lutas, para encarar os nossos inimigos, é a palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor, no nome de Jesus, que nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa série que foi tão abençoada, falou tanto ao meu coração, e eu tenho certeza que também falou ao coração dos meus irmãos aqui. Eu te agradeço pela vida do Serginho, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, através da vida dele, que o Senhor continue capacitando ele, derramando da tua graça, da tua sabedoria, da tua autoridade, do teu poder sobre a vida dele, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, Pai, me usar essa noite. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, para que seja nada de mim, Senhor, nada. Eu me esvazio aqui diante do Senhor, para que o Senhor me encha, Pai, me use como um vaso, que esse vaso possa transbordar na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. E como eu falei, então, hoje nós vamos ver o quanto é real essa história, e eu quero trazer e compartilhar alguns testemunhos da minha vida, porque o meu desejo é encorajar você a viver uma vida de fé, a viver uma vida de transformação. Porque uma vez que a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, não tem como a gente seguir no mesmo caminho, não tem como a gente viver as mesmas coisas, não existe essa possibilidade. Porque aquele nascer de novo, né, que o Senhor fala, né, que a gente precisa nascer de novo. Esse nascer de novo é real.
Deus, esse nascer de novo representa a gente começar uma história de mãos dadas com o Senhor. E a primeira história que eu quero trazer para vocês aqui, eu não vou contar todo o meu testemunho, alguns já conhecem, não vou contar em detalhe porque não vai dar tempo. Mas eu quero compartilhar um ponto muito importante e que foi uma base sólida para a transformação da minha vida e para eu viver, começar a viver uma caminhada nova e diferente. Eu já falei aqui, eu não fui aquela menina que deu trabalho com os pais, que usou drogas, que bebeu, eu nunca bebi, enfim, eu não fui aquela menina trabalhosa, sabe? Eu fui uma filha obediente, eu ia bem na escola, eu era comportada. Eu lembro que eu escrevi o meu diário, eu mostrava tudo pra minha mãe, sabe aquele diário de chavinha? Eu tinha um diário de chavinha e eu escrevia no meu diário, não sei o quê, depois eu contava todas as histórias. Mãe, olha o que eu escrevi hoje, né? O meu diário era secreto, né? E eu contava tudo pra minha mãe, enfim. Mas eu cresci num lar que eu costumo dizer assim, pelo menos dentro do meu círculo de amizades e tudo mais, era a famosa família tradicional, entre aspas, né? A mãe professora, né? Aquela mãe tranquila ali, trabalhava muito a minha mãe, dava aula em 2 escolas, dava conta da gente. E o meu pai, aquela coisa de um pai presente nas nossas vidas, mas um pai que dava uns perdidos de vez em quando, né? E eu digo tradicional porque na minha época, né, era muito comum, não sei como está hoje, deve estar também, né, no mundão aí, os homens com amantes, né? E meu pai tinha uma coleção de amantes dele lá. Né? Tinha uma coleção de amantes. Eu, pequena, não sabia, minha mãe sempre muito, né, nunca deixou isso chegar muito na gente, mas a adolescência vai chegando, a gente começa a juntar lé com cré, como eu digo, né? E eu sempre fui muito observadora, eu sempre observei muito as pessoas, então eu ia pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, e fui construindo um cenário, isso tudo inconsciente, tá, gente? Fui construindo um cenário de como era uma família, né? E aquilo para mim era o estereótipo da família. Só que aí o que aconteceu? Eu cresci, aí comecei a fase de namorado, né? E não sei o quê. E aí eu namorava e tudo, eu tive um namoro sério de 4 anos. E nesse namoro eu lembro que quando começava a chegar num ponto onde a coisa tinha que ir para o próximo step, que ia ficar mais sério, que a família começava a pressionar. Porque quando vocês casarem, vocês já estão pensando em casa, sabe aquele papo? Já aquilo me... Gente, vocês não têm noção que aquilo causava. Uma das amantes, não sei se ele tinha só essa, mas essa com certeza era secretária. E a gente pegou ele uma vez lá com a secretária, enfim, sabe? E aí, que pra mim, família era só isso, né? Eu não conhecia Jesus, eu não tinha ninguém, assim, ao meu redor que conhecia Jesus para me falar alguma coisa de... Nada, zero, gente. Não tinha um contato com o cristão, isso há muito tempo atrás, há 40 anos atrás, mais ou menos. E aí, o que aconteceu? A hora que chegava nesse ponto, eu falava, Senhor, eu não falava Senhor, né? Eu falava, meu Deus, eu não quero isso. Eu não vou viver essa hipocrisia. Casamento é uma instituição falida, hipócrita. Né? Eu falava, eu não quero isso pra mim, não vou viver isso, e ponto final. No máximo eu junto, porque se não der certo, cada um vai pro seu canto. E aí começou aquela coisa de produção independente, que tinha virado moda na época da minha juventude, assim, dos meus 18 anos. Eu falei, qualquer coisa eu faço uma produção independente. Nessa época, acho que eu deixei minha mãe um pouco descabelada. Acho que foi a única vez que a minha mãe começou a se descabelar comigo. Eu falei, mãe, desculpa, mas eu não vou ver isso. Nessa época, meus pais já estavam separados. Enfim, só que aí um belo dia, Jesus entrou na minha vida. E eu, inconsciente de tudo isso, tá, gente? Eu falava tudo isso, mas eu não tinha a noção do quanto isso era nocivo para mim, do quanto isso era pesado para mim. E aí, depois de muito tempo,
né, caminhando com o Senhor, que eu fui entender a armadilha do diabo, porque um dos projetos mais lindos de Deus é a família, né? É um dos projetos mais maravilhosos de Deus. E o diabo, ele atua exatamente ali, ele vai fazendo as repetições. Eu não sei se já repararam nisso, que as famílias vivem isso. E eu olhava para as minhas tias, irmãs da minha mãe, olhava para os, né, sabe, para os meus amigos, para os pais dos meus... Era tudo uma coisa assim, meio hipócrita, meio horrorosa. E eu falava assim, né, eu falava, meu Deus, eu não quero viver isso, não vou viver isso e ponto. Só que um dia eu fui para a igreja, e eu fui para a igreja não por um motivo, porque às vezes a gente vai por um motivo pesado, consciente. Eu fui para a igreja totalmente inconsciente de tudo isso, né? Mas Deus, na sua graça e misericórdia, como Deus é lindo, né? Porque Ele fala, hoje eu vou tratar essa menina. E aí eu lembro, gente, eu já falei isso aqui muitas vezes, e acho que pro resto da minha vida eu nunca quero esquecer disso, né? Se eu tem uma coisinha no meu retrovisor, é exatamente o dia da minha conversão. E eu lembro que, assim, eu fui para a igreja, eu era extremamente preconceituosa com o crente, assim, muito preconceituosa. E eu custei a aceitar o convite de uma amiga minha, da Fabiola, e fui. Aí eu falei, olha, eu vou com um monte de condição. Se a igreja estiver cheia, eu não entro, eu vou ficar lá no fundo, se isso, aquilo, pus um monte de condição. Ela, não, tá bom, fui. Gente, e aí o pastor Bertone, eu lembro do nome dele, pastor Bertone, conheci ele aquela noite. E aí ele pregou 2 Coríntios 5,17. Vamos colocar lá, João, por favor? Que é a palavra que marca a minha vida e que foi um alicerce muito firme para eu viver a verdade do Evangelho. E diz assim, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Amém? Eu peguei essa palavra, gente, como uma verdade absoluta. Eu sou também teimosinho. O que eu faço direito, ou eu não faço. Né? E eu falei, meu Deus, olhei aquela palavra entrou no meu coração de uma forma sobrenatural, porque eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia de nada, esse versículo eu nunca tinha visto mais gordo na face da terra, mas ele entrou na minha vida e eu falei, é isso que eu preciso viver. A vida que a minha mãe viveu é dela, a história que os meus pais viveram não é minha. Em Deus, eu posso viver a história que Ele tem para mim. Isso tudo, gente, sem noção de nada. Porque não tinha, minha amiga tinha acabado de se converter, também estava começando a caminhada dela com o Senhor. E eu só falava assim, Deus, eu quero viver isso, eu quero viver essa novidade, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Né? E nisso eu comecei a buscar a presença de Deus, e Deus foi me mostrando, foi me revelando. Mas essa foi a base que me fortaleceu para que eu pudesse deixar o que era velho ficar para trás e viver o novo de Cristo. Eu falo isso, queridos, porque a gente atende muitas vidas, a gente acompanha muitas vidas, e quantas pessoas estão vivendo o velho dentro do novo de Cristo? Quantas pessoas estão carregando para suas relações, para a sua vida, para a sua carreira, sabe, aquela mochila do velho homem, do velho ser, e não consegue se libertar disso. E aí aquilo vira um espelho, onde você começa a refletir aquilo na tua vida, e Deus está falando, meu Deus, mas isso não faz mais parte da tua vida, isso não faz mais parte da tua história, eu quero fazer com você uma história nova. Mas você não deixa, porque você está olhando e está tirando dessa tua mochila as coisas velhas e trazendo para a tua realidade de hoje. E isso escraviza, meu irmão. Isso escraviza as vidas. Isso traz sequelas absurdas, porque você, ao mesmo tempo que você quer dar passos em direção ao Senhor, você está amarrado num passado que não te pertence mais. Então, o que eu vivi com essa história? Uma mudança total, né, de vida, uma mudança onde eu olhava aquela circunstância
que eu via na casa dos meus amigos, da minha família, na minha própria casa. E eu falei, não, gente, eu não vou viver isso, não é isso que Deus tem para mim. E eu corri para os pés de Jesus porque eu não sabia o que Deus tinha para mim. Mas eu falei, eu quero o que o Senhor tem para mim. E aí o que aconteceu? Eu tive que mudar. Outra coisa que é importante nesse momento. Não adianta você caminhar com Cristo ou você viver com Cristo se você continua nos mesmos ambientes. Se você continua se alimentando das mesmas comidas, né? Entre aspas. Você precisa abdicar de muitas coisas. Você precisa abrir mão e não negociar de viver a presença de Deus, de viver e de buscar através da tua oração aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Então esse é o primeiro ponto, queridos. Se eu puder, assim, pedir que você guarde algo no teu coração de tudo que eu vou falar aqui hoje, que seja isso. Que você volte para a tua casa hoje. Eu tenho mais para falar, calma. Mas que você volte para a tua casa hoje, vendo e pedindo ao Senhor para que Ele te revele, em nome de Jesus. Se você tem algo ainda velho, sabe, do velho homem, da velha mulher que você tem trazido para a tua história com Deus. E aí que você possa orar, pedir para o Espírito Santo de Deus falar o teu coração, trazer à luz tudo isso, que você possa entregar, deixar para trás, falar, isso não me pertence, isso não faz parte mais da minha vida, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. Então, primeiro ponto, queridos, Deus tem uma nova identidade para você viver. O Serginho falou isso. Eu não vou entrar aqui no mérito da identidade, porque ele já falou isso lá na série, né? Quando começou a série. Mas não dá para a gente viver em Cristo, né? Deus tem uma nova identidade e a gente está querendo ainda estar agarradinho na identidade do velho homem, como diz o Serginho, do cabra safado, né? Deixa esse cabra safado para lá, ele não te pertence mais. Viva o que Deus tem para você. Amém? Segunda história, gente. A caminhada com Deus, né? O que a gente pode esperar dessa caminhada é uma vida de fé. Eu lembro que há uns bons anos atrás, eu não sei muito falar, tem gente que sabe falar, em 1998, eu não sei, gente. Há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, a gente morava em São Paulo ainda e anualmente eu, né, faço o meu check-up e eu fui fazer o meu check-up. Né, fui na minha médica, na minha ginecologista, ela pediu os exames lá de praxe, de check-up, fui fazer o check-up. Quando eu chego na hora de fazer a mamografia, né, aí a querida fofa da médica, o que ela era, com uma delicadeza assim, super, né, peculiar, chegou para mim e falou assim, olha, acho que você vai ter que dar eu vi um nódulo aqui, acho que você vai precisar, na mamografia não, acho que é na mamografia, porque eu fiz mamografia e ultrassom. Eu vi um nódulo aqui e eu acho que você vai ter que dar uma pesquisada nisso aqui, viu? Não é boa coisa não, gente. Assim, curta e grossa. Eu, um pouco desesperada que sou, né? Falei, o quê? Porque saí de lá desesperada, liguei para minha médica e falei, mas ela já falou aqui no exame, aí a doutora Ana, que fez meu parto, né, tudo, ela, calma, vamos esperar o resultado. Eu falei, doutora Ana, mas se ela já falou, ela já viu, e eu falava, não, espera, vamos aguardar. Bom, gente, o que aconteceu? Até sair esse resultado, onde eu mergulhei, eu já caminhava com Cristo, tá? Onde eu mergulhei? No exame, no problema, na enfermidade. Eu vivia aquilo todos os dias como uma verdade para minha vida. Eu tomei posse daquilo, era aquilo, eu só estava esperando e agora o que ia acontecer. E eu esqueci. Coloquei Deus numa prateleira nesse momento da minha vida. Coloquei Ele lá, porque eu nem... Sabe quando você olha para o momento e você vive aquilo e absorve aquilo, e eu não lembrava de Deus. Assim, gente, diante de Deus, eu falo isso diante de vocês. Né? A circunstância me dominou, tomou posse de mim de uma forma surreal. Só que aí o que aconteceu? Nesse período, saiu o resultado do exame, eu fui na minha médica,
Aí ela abriu e eu já tinha aberto, mas a gente não entende muita coisa, né? Eu já tinha aberto o exame e tal, levei para ela, ela olhou. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar num mastologista que é muito de confiança, um amigo meu. Eu vou te mandar para ele dar uma olhada no teu exame e para a gente ter uma conclusão um pouco mais assertiva aqui. Aí pronto. Eu falei, o que, doutora? Ele falou, não, vamos lá ver o que ele tem para dizer, eu vou pedir para ele me ligar, eu já vou pedir pedir lá para a secretária já marcar a consulta. Enfim, resumindo a história, fui eu, de novo, enviada no problema e Deus na prateleira ali. Cheguei lá, ele falou, olha, realmente, né, um nódulozinho aqui, eu acho que nós vamos fazer uma biópsia. Vai precisar fazer uma biópsia para a gente ver. Aí pronto, meu mundo caiu, né? Só que Deus é tão misericordioso, gente, que Ele estava falando comigo esse tempo todo, mas eu estava surda. E aí nessa hora o Espírito Santo de Deus falou fortemente comigo e trouxe o quê? Uma palavra ao meu coração, que é Isaías 53:4. Vamos ler lá, João? Por favor. Essa palavra veio forte no meu coração e eu lembro que não tinha, né? Nessa época ainda não tinha essa coisa da gente procurar a Bíblia no celular. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu fui direto para a palavra de Deus. E aí essa palavra diz o seguinte: no entanto, não era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. De novo a palavra me socorreu. E eu creio na palavra, isso eu nunca tive dúvida, gente, eu nunca duvidei da palavra de Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor diz isso, se o Senhor não é homem para que minta, e filho do homem para se arrepender do que prometeu, eu tomo posse dessa palavra agora, e pelo poder do teu nome eu anulo esse nódulo na minha vida em nome de Jesus. E aí foi uma guerra, né? Quem me conhece sabe aqui, já fui, já me levantei, já declarei a palavra de Deus, já me posicionei, e a partir daquele dia essa palavra eu fui orando até o dia da biópsia. Aí cheguei lá para fazer a biópsia, a médica localizou o nódulo, falou, e elas ficam cantando, né? Vocês já participaram? Olha, então, vou passar, não sei o quê. Agora, olha, eu localizei o nódulo, agora eu vou anestesiar. Aí agora eu vou fazer a punção, né? E você fica lá, né? Sofrendo. E eu orando essa palavra lá dentro do exame, assim, em espírito. Aí a hora que ela foi fazer a punção, gente, né? Ela encontrou o nódulo, visualizou o nódulo, me anestesiou para fazer somente a punção. A hora que ela foi fazer a punção, aquele nódulo estourou igual um cisto. Ela olhou, né? Ela falou, ficou quieta. Eu falei, doutora, o que aconteceu? Eu fiquei apavorada, achando, né? Que sei lá. Ela falou, mas não é nódulo, é um cisto, mas eu vi um nódulo. Ela falava para mim. Aí eu comecei a chorar. Aí eu chorava, eu falava, obrigada, Senhor. E ela olhava assim para mim, eu chorando, né? E eu falava, Senhor, obrigada, porque o Senhor é um Deus fiel. E aquilo, e a mulher olhou assim para mim, e ela falou, olha, eu não sei, porque eu vi o nódulo. O exame consta, eu tenho esse exame até hoje. Ele consta o nódulo, mas a hora que eu fui fazer a punção, ele estourou como um cisto, não tem mais aqui. Só que você depois vai fazer o exame para ver se realmente... Gente, e até hoje eu estou curada. Esse nódulo sumiu, virou um cisto, sei lá o que Deus fez, mas Ele fez. Então, gente, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de fé, ela precisa ser uma vida onde a gente se posicione. Se vocês lerem os evangelhos, todas as histórias ali, a maioria das histórias onde Jesus
ele curava as pessoas. O que ele falava? Você crê? Levanta, pega a tua cama e faz o quê? Tchau! Bye, bye, vai viver a tua cura. Só que precisava um posicionamento. E quantas vezes a gente para, Deus é poderoso para curar, mas Deus vai lá e cura, e às vezes a gente não crê. A gente permanece deitado naquela cama como um paralítico. E Deus está te curando, Deus tem palavras para você. Amém? Então, queridos, eu tenho outros testemunhos de cura, que Deus curou a minha vida, curou a do Sérgio. Quantas vidas a gente já orou junto aqui e nós vimos o testemunho da cura, de Deus agir, Deus fazer. Outras que Deus não fez, mas a gente não tem que questionar. O nosso papel é buscar e ter uma vida de fé. Eu não sei que área da tua vida você precisa de cura hoje. Que área que você precisa ser curado, se é na tua emoção, se é na tua depressão, se é na tua ansiedade, se é alguma enfermidade física. Mas vá para os pés de Jesus, não fique perdendo tempo como eu perdi. Ainda Deus, pela sua misericórdia, me deu tempo para buscar e me deu uma palavra que eu pude ouvir. Mas eu estava tão distante, né, que aquela voz veio baixa, mas acho que ele foi tão insistente que ele falou, eu preciso falar uma coisa para você. Jesus levou na cruz as tuas enfermidades. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, em nome de Jesus, para a honra e para a glória dele. Então, queridos, a realidade aparente versus a realidade invisível, é isso que nós precisamos viver. Hoje, a tua realidade aparente não é o final da tua história. Corra atrás da tua realidade invisível. Vá para os pés da cruz e viva o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Terceira história, vamos lá? Estão gostando? Sim. Então tá bom. Terceira história. Uma vida em comunidade. O Serginho falou na série sobre a importância da gente viver em comunidade. Eu sempre vivi a igreja, eu sempre fui muito presente na igreja, mesmo quando eu tinha o meu trabalho secular. Tinha ministério, já tinha sido ungido pastora, mas eu, por conta do trabalho, eu não conseguia viver a comunidade, o dia a dia da nossa igreja lá em São Paulo da Cristo Salve. Mas a partir de 2010, Deus me colocou para viver 100% igreja. O Serginho, nessa época, já vivia 100% ministério, já há alguns anos. E eu sabia que esse dia ia chegar. Para mim era muito claro isso, e eu tinha uma alegria, eu esperava por esse dia. E esse dia chegou. Aí eu lembro que eu falei com Deus, deixa eu tirar umas sabáticas. Eu nunca tirei umas férias sabáticas. Quero levar meu filho dentista, quero fazer bolo, não quero ficar só delegando, né? Porque eu só delegava, gente, né? Ai, olha, falava para a nossa ajudadora, olha, você faz um bolo assim, você deixa algum não sei o que pronto. Eu falei, não, eu quero fazer bolo, eu quero ir no dentista, levar o Felipe no dentista, eu quero buscar ele na escola, né? Eu quero fazer essas coisas assim que eu não tinha condição de fazer. Eu fazia muita coisa, mas outras tantas eu não tinha condição. Né, por conta do meu trabalho. E eu tentei, tirar umas sabáticas, mas não deu muito certo, porque eu também, vivia lá na igreja, e Deus me usando ali, me chamando para viver aquilo. Gente, mas esse tempo que eu vivi 100% na igreja, a partir de 2010 e até hoje, Deus me dá essa condição, graças a Deus, porque é isso que Ele tem para nós, como foi bom. Eu fui afiada, eu fui ensinada, eu fui amada, eu fui protegida, eu fui... tanta coisa, gente. Eu fui ensinada, eu fui forjada, eu fui usada por Deus e tanta coisa. Então, assim, eu não estou dizendo que você tem que abrir mão da sua vida para viver comunidade, amém? Mas que você entenda a importância da gente viver isso que a gente está vivendo de forma real, relevante e saudável. Como é bom a gente buscar, a gente saber que a gente tem um corpo,
que a gente pode compartilhar a nossa vida, um corpo que a gente pode ter liberdade, um corpo que a gente possa caminhar junto, um corpo que a gente possa fortalecer um outro, um corpo que um, quando cai, o outro possa ir lá e falar, vem aqui que eu vou te carregar. Sabe? É importante a gente viver comunidade. A igreja não pode ser só um lugar que você frequenta. Não é para isso que Deus nos chamou. A igreja é um lugar para você fazer parte, porque você faz parte desse corpo. E o corpo, ele precisa estar em movimento, ele precisa cumprir, né? Cada membro do nosso corpo, se ele deixa de funcionar, a gente sente, o corpo todo sente. Então, viva isso, viva a comunidade, viva a igreja, busque isso. Ore ao Senhor, fala, Senhor, o Senhor me colocou nesse lugar, qual é o meu papel, que parte desse corpo eu sou, me ajuda, eu quero ser usada por Ti, eu quero aprender junto com meu irmão, eu quero ser afiada, como diz a palavra de Deus, eu quero ser ensinada, eu quero ser ministrada, eu quero ministrar, amém? Mas viva, é importante você viver a comunidade, gente. Tudo isso me ajudou, me forjou, me alimentou minha fé, alimentou, me fortaleceu, me ensinou, me conduziu e foi muito bom. Tantas coisas que hoje eu me vejo repetindo, que eu tive, quantas conversas que eu tive com pessoas ali, com pastores da igreja, né? Quantas coisas que hoje eu me vejo vivendo e colocando em prática aquilo que eu fui ensinada, da forma que eu fui ministrada. Então, viva a comunidade, é importante você viver isso. Não viva um evangelho egocêntrico, não viva um evangelho egoísta. Ai, sabe, a gente vê às vezes as pessoas, eu vou lá ver se o louvor é bom, eu vou ver se a palavra é boa. Gente, se Deus te introduziu no corpo, Ele tem alimento para você. Aquele alimento ele vai ser suficiente para a tua vida. Só que o culto, nós prestamos culto a Deus. E às vezes a gente se coloca no lugar onde Deus tem que prestar o culto para a gente. Né? Quando a gente vem com esse coração aberto, com esse coração disposto, Deus sempre traz o alimento para as nossas vidas e aquilo que a gente precisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o terceiro ponto é você viver comunidade. O quarto ponto, gente, há poder de Deus em você. Você acredita nisso? Você crê mesmo, Tainá, que há poder de Deus em você? Amém? Rubens, você crê que há poder de Deus em você? Você crê, Gabriel, que há poder de Deus em você? Há poder de Deus em você. Porque o evangelho que é só em mim está errado. A Bíblia diz que a gente precisa viver a palavra e através da palavra. Jesus, ele vivia aquilo, ele se alimentava daquilo, mas ele deixava aquilo fluir. O que dá? Água parada, Junão. Dengue. Não foi? E a coisa é feia quando dá dengue, né, Junão? Junão ficou 11 dias, né? Junão acamado, dengue feia pegou ele. A água parada da dengue, deixa o rio fluir através da tua vida, em nome de Jesus. E aqui na igreja, né, buscando aqui já na Surf House, a gente tem muitas histórias assim, desse trabalhar de Deus através de nós. Ah, mas vocês são pastores. Não, queridos. Nós somos cabras safados, todos iguais. Não somos diferentes de ninguém. Mas a gente resolveu se posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Amém? É só isso que você precisa fazer. E eu lembro que no início da Surf House lá em casa, começou em agosto de 2014, e quase para o final do ano chegou uma família lá na igreja que aceitou a Jesus, começou a frequentar as reuniões, aceitaram Cristo lá com a gente e começaram a caminhar conosco, e eles estavam vivendo uma situação assim, gente, uma situação bem pesada, bem tenebrosa. E chegou aquela história até mim. A hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus, que história cabeluda, como que eu vou lidar com isso? Nunca tinha tido uma experiência de viver aqui. E a hora que eu ouvi aquilo, eu me senti tão incapaz, porque eu olhei para quem? Para mim, para aquilo que eu poderia oferecer.
E a hora que eu ouvi aquela situação, eu não tinha nada para oferecer. Porque eu me vi tão limitada mediante a situação. Mas eu falei, meu Deus, olha, eu vou orar e a gente vai conversar de novo. E eu fui para os pés do Senhor, eu falei, Senhor, se essa história chegou até mim, de alguma forma o Senhor quer me usar. Eu não tenho por mim condição de ajudar essa família. Eu não tenho nem o que falar para essa família. Nem sei por onde começar, né? Mas se isso chegou até aqui, Deus, que o Senhor me dê a direção, me usa, me capacita, me socorre. Porque junto com essa família eu quero ver a tua obra, eu quero ver o que o Senhor vai fazer. E voltei, falei para aquela... E aí Deus me deu uma direção da gente fazer um jejum não, uma campanha de oração todos os dias. Eu não sabia quanto ia durar aquela campanha de oração. Eu falei, nós vamos orar até Deus agir. Foi isso que eu senti no meu coração. Você topa? Eu não sei o que Deus vai fazer. E eu estou junto com você nisso. Na tua fé, você quer unir a sua fé com a minha? E a gente coloca diante de Deus, porque só Ele para fazer alguma coisa mesmo. E nisso, eu me coloquei diante do Senhor. E antes de ligar para ela, todos os dias de manhã, eu orava a Deus. Gente, foi uma experiência tão linda para mim. Essa experiência edificou tanto a minha vida, porque Deus falou tanto comigo. Deus ia lá e me dava um versículo. Aí eu li aquele versículo e eu falava, meu Deus, eu vou orar esse versículo. Porque a espada, qual que é a nossa espada? É a palavra de Deus. Pensa numa guerra, não era nem uma luta, era uma guerra. Aí eu pegava e ligava. Olha, eu estou com esse versículo aqui, vamos ler junto? A gente lia. Agora vamos declarar esse texto? Vamos declarar esse texto. E a gente declarava no telefone, gente, todo dia. Aí no dia seguinte Deus ia lá, e às vezes no dia anterior ele dava a palavra, eu anotava, até hoje no caderninho, anotava lá os versículos, aí eu ligava, a gente orava junto. E aí a gente viu o agir de Deus, aí Deus ia lá e movia uma coisa, e operava um milagre, tirava uma situação daqui e levava para lá. Gente, foi tão sobrenatural. Até o último dia, a palavra que Deus deu, ela se cumpriu assim à risca, nem mais nem menos. E o final dessa história foi tão maravilhoso, foi tão de Deus, porque é muito lindo quando a gente vê que foi Ele que fez. Ai, foi aqui, cara. Não, nada, gente, nada. Né? Eu sou impossibilitada, sou limitada, né? Não tinha. Deus agiu de uma forma para que todos nós pudéssemos ver como Ele é poderoso e como a palavra dele tem poder. Amém? Então, se está chegando algo até você, se Deus tem trazido pessoas até você, se Deus tem trazido circunstâncias até você, não fuja disso. Encare aos pés do Senhor, porque Ele é poderoso para te capacitar. E Ele que vai agir através da tua vida. E isso não só pela vida que está buscando socorro em você, mas para que você tenha experiências maravilhosas com Deus. Isso marcou a minha vida, marcou a minha história, mudou uma chave em mim. Cada situação que aparecia, eu já ia direto e reto orar para o Senhor, porque Deus tinha me dado a fórmula. E eu já ia, orava aquilo, e aí a gente orava e lutava. E quantas coisas Deus fez e Deus tem feito. Por quê? É aqui, não, queridos. É Deus e é Deus. E esse Deus quer te usar, esse Deus quer te capacitar, esse Deus quer que você viva experiências tremendas com Ele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos para a última história. A última história, gente, é sobre o último tema que o Serginho pregou. Vitória sobre o mundo. Amém? Amém. Esse mundo a gente sabe que está de mal a pior, né? Está péssimo. Para onde a gente olha, a gente só vê, né, o fim dos tempos. E a gente vê que realmente está puxado, está difícil. Mas nós somos poderosos em Cristo para vencer o mundo. E eu tenho uma experiência muito interessante na época que eu trabalhava no ABM. Foi uma empresa que eu trabalhei durante 9 anos e ali foi onde eu basicamente construí a minha carreira.
né, dentro da área de marketing. E foi muito interessante porque eu, com 30 anos, assumi o departamento de marketing de uma multinacional. E capacitada por Deus mesmo, né? E tinha que dar conta de um budget milionário, tinha que fazer planejamento estratégico, tinha que cuidar de equipe, era tanta coisa, e só Deus para me capacitar a viver aquilo que ele tinha vivido. E eu encarei isso com muita alegria, muito temor, né? Muita responsabilidade, mas muita alegria, porque eu via Deus conduzindo a minha vida. E aí, o que aconteceu? Nesse banco, era uma empresa bem familiar, assim, não familiar no sentido da família trabalhar, porque era uma multinacional, né? Mas era uma empresa onde as pessoas viviam muito juntas, sabe? Dava até nervoso. Tipo, parecia que elas iam no banheiro, você vai fazer xixi? Eu vou junto. Sabe aquela coisa? Às vezes até irritava um pouco, de tão grudento que eles eram. E aí, nisso, eu, né, assumi o departamento, depois de um tempo fui ali, não sei o que lá, e tinha uma nata lá, uma vice-presidência, tal vice-presidente da financeira chegou, e a gente sabia da história, porque comunicavam lá pra gente, né, olha, eu vou doar um terreno no interior de uma cidade do interior de São Paulo, ele doou um terreno grande, pra gente fazer o clube. Aí, como vai chamar esse clube? O Gato Sumiu, chamava o Gato Sumiu. E aí, que aí os ratos faziam uma festa, entenderam? O gato sumiu. Aí, enfim, pegaram esse terreno, ele doou o terreno, aí alguns lá, os diretores se juntaram, começaram a pagar tipo uma mensalidade para o clube, e eles começaram a construir esse clube, do zero. Então fizeram lá uma quadra, primeiro a churrasqueira. Depois fizeram uma quadra, depois uma piscina, depois começaram a fazer alguns bangalôs, que se você quisesse passar o final de semana lá, você podia. Mas esse era um clube fechado, restrito, e você só entrava mediante um convite passado, avaliado e aprovado pelo comitê do banco, né? E aí, gente, pra galerinha, né, tipo a gente, 30 e poucos anos, né, ascensão de carreira, aquela coisa, você sabia que a hora que você botava o pé naquilo, era foguetão, né? Tua carreira estava garantida. E a gente, a nossa vida, como era uma empresa muito próxima, todo mundo já conhecia o Serginho, conhecia o Felipe, eles iam nos aniversários, a gente participava disso. E aí eu falava, meu Deus, né? Um dia esse convite vai chegar para mim, ai Senhor, né? E eu sabia o que esse convite representaria para mim no mundo secular, mas Deus também tinha me dado muito a direção do que ele representaria no meu mundo espiritual, na minha caminhada com Cristo. E aí estou eu lá no banco, um belo dia, a secretária me liga lá do diretor e fala, aqui, qual é o está te chamando? Eu falei, tá bom, peguei meu caderninho, minha caneta, achei que eu ia para uma reunião com ele, alguma coisa que ele me passava, alguma demanda, alguma coisa. Aí ele, e aí, tal, não sei o quê, o Serginho, não, tá bem, aí, tá surfando, tá aquele papo, vai pra lá e pra cá. Tinha um negocinho assim na lateral que tinha uns documentos, aí ele pegou um negócio e fez assim, na minha frente. A hora que eu vi, tinha até logotipo, o negócio era fino. Aí eu vi o contrato do Gato Sumiu, gente. Aí ele falou, aí veio, né, Kiko, olha, nós passamos o seu nome pelo comitê do Gato Sumiu e tal, e não sei o que, e foi unânime, todos foram a favor de você entrar para esse clube e fazer parte, e a gente está muito feliz de fazer esse convite para você e tal. Humanamente falando, o que aconteceu comigo? Inflei, né, gente? Inflei. Ó, uma bexiga. Falei, nossa, né, estou aqui, né, tipo, me colocaram no negócio. Aí, volta aqui, volta, a cabra safada caiu, né, baixou, e veio o Espírito Santo de Deus. E eu já tinha muita consciência disso. Não esperava que isso ia chegar um dia, sinceramente. Chegou. E eu falei para ele, olha, Nilson, eu fiquei, nossa, estou lisonjeada, estou super feliz com o convite, mas eu sei que eu não tenho como aceitar. Porque eu não vou ter condição de viver isso. Eu não vou ter condição de viver a proposta
do clube. E eu já tinha ido no clube, eles já tinham convidado a gente para ir no clube ali, né? Comer um churrasco num sábado e tal. E aí ele ficou indignado. Tipo, como assim? Ele ficou até bravo, assim, uma cara meio de, tipo, caramba, meu, é o que todo mundo quer e essa menina tá falando que não quer? Como assim? O mundo, né, vindo ali. E, gente, não é o problema do ter. Naquela circunstância específica, naquela situação específica, Deus falou muito ao meu coração aquilo e ia me tirar do que Deus tinha. Né? Porque eu ia ter que viver aquilo. Eu tinha programação com jovens de sábado, a gente viajava de final de semana, a gente tinha a nossa vida no ministério, a nossa vida em família, e a gente não queria viver aquela coisa, já de segunda a sexta para mim estava bom já, né? Às vezes até passava da régua. E eu tive que me posicionar ali, porque eu sabia que no momento que eu dissesse não, muitos nãos viriam no pacote. E eu tive que pagar o preço. E ele, não, você quer que eu ligue para o Serginho? Eu ligo para ele. Falei, não, Enilson, né? Não, leve o contrato então para ele. Eu não vou mais falar com você desse assunto. Me botou para fora da sala e me botou com o contrato lá na mão, entregou e falou, vai lá, fala do Serginho, depois amanhã a gente conversa. E acabou assim. Aí eu fui para casa, conversei com o Serginho e falei, meu, você não acredita, né? Gostei. Ele falou, nossa. E a gente orou e eu tive muita paz. Voltei lá no dia seguinte e falei, olha, Deus, realmente eu agradeço, mas a gente não vai entrar. Gente, não é fácil. Porque o mundo muitas vezes vem com um prato de lentilhas para você. E aquela situação, Deus me mostrou quanto era aquele prato de lentilhas. Vocês sabem a história do prato de lentilhas? Sabe, né? É a história o quê? Tinha um irmão, era o Jacó, e como chamava o irmão dele? É o Esaú. Esaú era o quê? O primogênito, né? E na primogenitura tinha um monte de bênção, né? No pacote. E foi essa palavra que Deus me deu nessa questão de eu entrar ou não no prato de lentilha. Estavam me apresentando algo que aos meus olhos parecia ser maravilhoso, que poderia, né, que ia garantir a minha ascensão de carreira, o meu crescimento profissional. Eu estava ali, enfim, né, era para fechar a carreira com chave de ouro. Mas Deus falou, se você entrar nisso, você vai perder muita coisa aqui que eu tenho para você viver. Então, queridos, não negocie com o mundo. Se você tem paz de que a porta está sendo aberta por Deus, vai. Se você tem a direção de que o teu caminho, a tua carreira, a tua caminhada, enfim, a tua família, o que você precisa dar do próximo passo, vai. Mas pare de negociar com o mundo. Porque às vezes nessa área, principalmente, gente, na área profissional, é uma área que muitas vezes a gente fica com o pé nos dois lugares, ou a gente fica em cima do muro. E com Deus não dá. O seu sim tem que ser sim, e o seu não tem que ser não. A gente não pode trazer o mundo para os nossos negócios. A gente tem essa mania, né? Ah, mas isso aqui não. Isso aqui a gente faz assim, porque, ai, imagina, né? Ai, eu não vou fazer isso, eu não vou pagar isso, eu não sei o quê. Ai, eu dou uma escorregadela ali, ninguém vai ver. Queridos, não, para com isso. Deus sabe. A gente cantou aqui. A gente fica sabe, negociando com o mundo. E aí o mundo vem e dá uma rastelada em você, você cai de boca no chão, quebra todos os seus dentes, aí você vai para onde? Os pés de Jesus. Então, queridos, viva o Evangelho, busque viver em obediência, mesmo que aquilo te custe muitas coisas. Não negocie aquilo que Deus tem para você. Não troque a sua bênção por um prato de mentira. Amém? Amém. Peça a Deus discernimento e sabedoria para que você possa vencer o mundo. Em nome de Jesus. Vamos ler Marcos 8, 36 e 37, João? Olha isso, gente. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira?
pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Amém? Tem caminhos que não tem volta. Deus muitas vezes vai te dando chance, vai falando não vai por aqui, não vai por ali. E você segue indo por ali ou por aqui. Mas chega uma hora, muitas vezes, que não vai ter volta. Então, sai de cima do muro em nome de Jesus. Eu não sei o que tem ainda do mundo, né, das coisas desse mundo, que tem sido prioridade para você. Ou que você tem colocado no lugar de Deus. Ou que você tem medo de entregar para Deus. Porque às vezes a gente tem medo de entregar e confiar certas coisas para Deus. Então não deixe que o mundo prevaleça sobre o que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. E aqui, queridos, eu concluo com um pedido e uma oração que nós temos feito por vocês, por essa igreja, por nós. Permaneça em Cristo. Amém? Permaneça firme no Senhor. Viva essa relação intensamente. Busque viver uma vida de intimidade com o Senhor. Que a paz seja o hábito do teu coração. A gente tem falado tanto isso. As pessoas têm tomado decisões porque não buscam a direção de Deus. E muitas vezes têm sofrido consequências amargas. Têm colhido frutos amargos. A Bíblia diz que a paz é o hábito do meu coração. Então, qualquer decisão que você tenha que tomar, meu querido e minha querida, vá aos pés da cruz, busque a direção do Senhor, porque a vontade dele para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela não vem junto com destruição, ela não vem junto com retaliação, ela não vem com confusão, ela vem em paz, ela vem completa. Você vai dando um passo, vai dando outro, e você vai vendo o trabalhar de Deus na tua vida. Assim tem sido, gente. Eu lembro que eu já falei isso para vocês. Durante 9 anos eu fui responsável pela Fórmula 1 aqui no Brasil. Não a Fórmula 1 no Brasil, né? Mas pelo patrocínio da Fórmula 1. Nós éramos um dos patrocinadores enquanto banco, né? E nós tínhamos uma série nesse pacote da Fórmula 1, nós tínhamos lá uma parte que ficava na época para o Banco Real, que o ABN comprou o Real, que era a parte de camarote e tal, e a gente tinha uma arquibancada que eu era responsável por 5.000 pessoas. 5.000 lojistas de automóveis, donos de concessionários, lojas de automóveis, que a gente trazia do Brasil inteiro. Eu tinha 5.000 ingressos para sexta, para o pré-treino, na minha mão, eu era responsável. 5.000 ingressos para o sábado e 5.000 ingressos para o domingo. Pergunta para ele ir na corrida. Quantas vezes nem? Nenhum, né? Gente, sabe por quê? Porque aquilo não era meu. Nossa, Kika, que quadrada. Gente, aquilo não era meu. Eu podia pegar um convite de sexta, por exemplo, que sobrava um monte, dá para a minha família inteira, para todos os meus amigos, dá para todo mundo distribuir. Podia pegar o bolo lá e falar, você quer? Tó. O banco pagava por aquilo. E aqueles convites tinham que ir para cliente. Você é trouxa? Eu era trouxa do banco. Não faz mal, mas a minha consciência com Deus estava tranquila. Eu não usei nada daquilo. Quantas vezes a gente quer usar uma determinada circunstância a nosso favor? Né? A gente é cheio de querer dar jeitinho, ou não? Aqui em Floripa, não. A gente é cheio de querer, vamos fazer aqui que ninguém vai ver. Vamos fazer aqui que não sei o quê. Gente, eu quero deitar e dormir sabendo que eu estou vivendo a minha vida debaixo da obediência do que Deus tem. O que o outro pensa, o que o outro deixa de pensar. Eu nunca liguei, depois que eu me converti, muito menos, e cada vez menos, porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando ligando cada vez menos para essas coisas. Então, queridos, em nome de Jesus, que essa série tenha falado ao teu coração, que você leve, a gente sempre fala aqui, a gente busca a direção de Deus para trazer um evangelho prático para a tua vida, um evangelho que você consiga colocar na tua segunda-feira. Então, que você saia daqui buscando mudar seus ambientes que têm
afastado de Deus, ambientes que você ainda não tem força para estar naquele lugar. Às vezes a gente acha que a gente pode, né? Tem certos ambientes, não, agora eu estou em Cristo, eu posso ir ali. Não, não pode. Porque o diabo conhece a tua fraqueza e você precisa muitas vezes se afastar daquilo, porque senão ele vai te fazer cair naquele lugar que você ainda é fraco. Então, mude os seus ambientes e, consequentemente, mude a sua realidade. Busque a sua identidade em Cristo. Para de viver a sua identidade do mundo. Cristo tem uma nova identidade para você. Busque viver isso na tua vida em primeiro lugar e, consequentemente, você vai colher os frutos em todas as áreas da tua vida. Amém? Tenha uma vida de fé. Sabedoria e fé, a Bíblia diz que a gente precisa buscar. Não tem? Vai para o Senhor e fala, Senhor, eu estou sem fé para essa situação, estou sem fé para caminhar com o Senhor, eu estou sem fé. Eu já fiz essa oração para Deus, não tenho fé. Há pouco tempo atrás, sabe o que eu falei? Eu estava tão cansada, né? Eu estava tão nas tampas, que eu virei e falei, quer saber? Eu vou voltar para o mundo secular, eu vou fazer currículo, eu vou atrás de buscar, eu não vou mais, é muito puxado isso, é muito aquilo, é muita ingratidão, é muito dedé. Fui assim, revoltadinha. Fui assim, sabe? Falei, vou fazer isso. Fui lá, mapeei empresas aqui em Florianópolis, atualizei meu currículo, que trouxe atualizei e falei, vou mandar. Aí veio o Espírito Santo de Deus e manda um texto desse aqui, ó, pra mim. Bem na minha fuça ele esfrega. Aí eu vou lá e choro. Choro mesmo, diante de Deus, falo, Senhor, me perdoa. Eu não tenho que olhar para a circunstância, eu tenho que olhar para Ti. O meu foco tem que estar no Senhor. Meu foco tem que estar em Ti. Eu não negocio, eu não quero. Eu lembro que teve um ano aqui, acho que faz uns 4, 5 anos. Eu fazia listinha de Réveillon. Sabe aquela passagem de ano? Entre Natal e Novo, orar, pedir, né, colocar diante de Deus o que eu queria para o próximo ano. Eu sempre fiz isso. Aí teve um ano que eu falei, quer saber? Eu não vou fazer mais lista não. E parei de fazer lista. Eu orava para Deus, falava uma coisa, eu não vou negociar. Isso não tem negociação para mim. Senhor, nesse ano que vai começar, eu não quero nada, não quero viver nada mais, eu não quero viver nada menos do que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Em nome de Jesus Cristo, amém. Foi assim minha oração, e tem sido assim minha oração cada final de ano. Eu não sei, sabe, porque às vezes a gente tem o nosso coração tão danoso, os nossos sonhos e desejos são tão pequenos, são tão, né? Você fala Deus, e Deus tem coisas maiores, muito melhores, muito maravilhosas para você viver. E a gente está querendo viver aquela coisinha assim, que a gente acha que é infalível, que é necessário. Ai, que aquilo, eu não abro mão. E Deus está falando, querida, eu tenho tanta coisa para você. Coisas tão maiores, tão maravilhosas. Então, sabe, vamos construir essa vida de dependência de Deus, de confiança. Ele é teu Pai. Né? Nós que somos maus, diz a palavra, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Que dirá o Senhor? Né? Olha para o Felipe, quantas coisas, né, que a gente busca, a gente correu atrás, né, para que a gente pudesse dar o melhor para ele dentro daquilo que nós podíamos, e oramos, e Deus deu tantas coisas além daquilo que nós podíamos, né, e é tão bom, sabe? E você precisa entender isso e viver isso. Você é filho, você é filha, esse é teu lugar nessa relação. Viva isso com intensidade, em nome de Jesus. E com tudo isso, gente, vocês vão experimentar o poder de Deus em vocês, e com certeza através de vocês. E vocês vão poder viver uma vida que vence o mundo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui eu encerro, queridos. Essa série, Estou em Cristo, o que posso esperar agora? Uma vida real com Deus, porque Ele é real. Amém? Esse é o teu Deus.
Se posicione, levante, vá em fé, com ousadia. Se vocês quiserem, empresto a minha hashtag para vocês. Acabou a palhaçada. Pode usar que eu deixo, eu compartilho ela. Deu, até aqui deu. Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Chega de viver aqui e ali. Chega de negociar certas coisas. Chega de viver com um pé no mundo, outro na igreja. Chega, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E é através de mim, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Amém, glória a Deus. Ai, Pai, como é bom, Senhor, a gente saber que nós temos o Senhor, Pai. Como é bom a gente saber que o Senhor é real. Como é bom a gente saber que o Senhor nos ama e o Senhor tem prazer em cuidar de nós. Como é bom, Senhor, a gente ter braços abertos para correr, Senhor. Quando a gente precisa de socorro, quando a gente tem medo, quando nós estamos inseguros, quando nós não sabemos o que fazer. Deus, em nome de Jesus, o que nós pedimos essa noite, Pai, que nós clamamos a Ti, é que nós possamos entender o poder que o Senhor tem nas nossas vidas, o poder que a Tua palavra tem sobre as nossas vidas, o amor grandioso que o Senhor tem sobre nós. Senhor, que o Teu Santo Espírito revele a cada um aqui, Senhor, essa palavra, que eles possam, Deus, viver na prática esta palavra, que eles possam, a partir, Senhor, deste dia, desta noite, viver algo novo contigo, um relacionamento mais forte com o Senhor. Deus, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, Senhor, a viver, Senhor, nada mais, nada menos do que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Deus, que o Senhor derrame uma unção fresca sobre cada um, dê sabedoria, encha cada vida aqui com fé, com esperança, com ousadia, com autoridade e com poder, Senhor, porque é isso que o Senhor nos dá. Lança fora todo medo, toda insegurança, tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado da Tua presença. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por um novo tempo, uma nova história, uma história marcada pelos Teus milagres, uma história marcada, Senhor, pelo Teu agir em nós, pelo Teu agir através de nós. Nos fortalece para que o nosso sim seja sim, para que o nosso não seja não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.